Bom, pessoal, então vamos continuar. Então, a última coisa que a gente viu na aula passada, a nossa discussão estava sendo em torno do fato de que, dentro das equações de Friedman, eu vou reescrevê-las aqui, tá? Eu tenho uma equação dinâmica sobre A igual a menos kappa sobre 6 ρ mais 3p. Essa aqui é a minha equação dinâmica. Tá certo? E eu tenho aqui uma equação de vínculo, que ela é tradicionalmente escrita assim: kappa ρ sobre 3 menos k sobre a ao quadrado. Certo? Vínculo. Ok. Se você deriva essa expressão e substitui essa, né, para você obter tudo em termos de ρ e p, você obtém ρ ponto mais 3h ρ mais p igual a zero. Isso nos levou a uma longa discussão, na aula passada, ontem no caso, sobre o fato de que essa equação ela tem um caráter de universalidade nela muito interessante. Todo o conteúdo material satisfaz essa equação. Pior que isso, todo o conteúdo material que a gente conhece, com a dinâmica que a gente conhece, satisfaz essa equação, e combinações estatísticas desses conteúdos materiais também satisfazem essa equação. Não só por uma distribuição determinística, onde as posições e as velocidades de tudo, seja da partícula, seja do campo eletromagnético, isso aqui é satisfeito, mas quando eu estou botando uma distribuição de probabilidade que flui de acordo com uma dinâmica determinística, mas ainda é uma distribuição de probabilidade, isso aqui também vai ser bem definido. Certo? São duas situações diferentes. Ok? Mas em ambas isso aqui é bem definido. É bem definido não, isso aqui é verdade. Tá certo? Tem uma dúvida? Não é muito claro como é que você pode ver isso. Para você ver isso, você tem que fazer a conta, por exemplo, que o Marcelo e o William estão fazendo, que aí você mostra que você define o tensor energia-momento a partir da distribuição de probabilidade de encontrar uma partícula na posição x com o momento p, e aí você encontra, através da equação de Deauville, né, ou da conservação da área no espaço de fase, você encontra uma equação para essa distribuição de probabilidade, que, digamos, é a distribuição de probabilidade que é carregada pela dinâmica física. Então, se a dinâmica é newtoniana, é a distribuição de probabilidade carregada pela dinâmica newtoniana. Se é a dinâmica do campo eletromagnético, é a distribuição de probabilidade carregada pela dinâmica do campo eletromagnético, entendeu? E aí você mostra que, quando você pega essa distribuição de probabilidade que evolui desta forma, o tensor energia-momento que você extrai dela é sempre de divergente zero. Tá certo? Então é bem forte, tá, pessoal? Não só para situações determinísticas, para situações estatísticas isso também é verdade. Até onde a gente estudou, a gente mostrou isso para, por exemplo, de Deauville, mas para a equação de poluição especial, você coloca o termo de colisão. Sim. O termo de colisão ele também tem que ter... vocês vão fazer essa conta agora, né? O termo de colisão ele tem que ser compatível com essa divergência nula. Tá certo? Ele tem que ser compatível, mas assim, você consegue chegar nessa solução a partir disso. Isso. Você não vai usar mais a equação de Vlasov, você vai usar a equação de Boltzmann, e aí você vai dizer que o seu F satisfaz agora essa nova equação, você vai refazer aquela conta que você fez calculando a divergência do tensor energia-momento, calculado agora em termos de F, e você vai mostrar que nesse contexto também isso aqui é conservado. É claro que, veja, eu tenho, digamos, a distribuição de probabilidade de elétrons, eu tenho a distribuição de probabilidade de positron, com spin up, spin down, né? Tá? Então, só aqui eu já tenho, tipo, 4 funções escalares. Eu tenho para o positron, eu tenho para o elétron, eu tenho para o positron spin down, positron spin up e assim por diante, né? Porque pode, numa colisão, um estado de spin down virar spin up e vice-versa. Pode acontecer, não tem nenhum problema, certo? Então, é claro que não é o tensor energia-momento deste cara que vai se conservar. Quando você inclui o termo de colisão, quem vai se conservar é o tensor energia-momento que vem desses dois caras aqui, ó. Soma sobre S de F do elétron mais o F do positron.
Porque o termo de colisão, ele pode fazer com que esse cara se transforme nesse e esse se transforme nesse. Tá certo? E um termo de spin-up, colide com outro cara de spin-up, dá um outro negócio, entendeu? Emite um fóton, fica todo mundo spin-down. Isso pode acontecer. Tá certo? Mas, como um todo, o tensionamento desse cara vai se conservar. Certo? Que é parte do que a gente vai discutir agora. Ou seja, isso aqui não está dizendo para a gente que o tensor energia-momento de uma componente material se conserva. Naturalmente, quando uma componente material está acoplada com outra componente material, o tensor energia-momento da soma das componentes que vai se conservar. Não que se conservar é a expressão errada, que vai ter divergência nula. Tá certo? A divergência nula é sempre de todo mundo. Naturalmente, se eu tenho duas componentes que não interagem, então, nesse caso, a divergência vai ser zero individualmente. Mas quando tem interação, ou no contexto de uma descrição estatística, quando você tem um termo de colisão, o termo de colisão só vai zerar quando você inclui todo mundo. Tá certo? Que é basicamente dizendo que é o seguinte, não tem nada se transformando, sendo perdido aqui. Não tem uma situação onde você está perdendo, né, seja o que vai ser conservado aqui. Por exemplo, número bariônico, carga total e coisas do tipo. Entendeu? Beleza. Bom. Então a gente tem esse caráter de universalidade, mas além do caráter de universalidade, a gente tem que basta olhar para essa equação para entender que se você não souber nada sobre P, é impossível resolver essa equação. P pode ser qualquer coisa. Né? Esse qualquer coisa vai tomar uma cara concreta quando você escolher quem é o seu conteúdo material. Como a gente discutiu ontem, por exemplo, o caso do campo escalar, a densidade de energia é uma combinação de termo cinético e termo potencial, e a pressão é a mesma combinação com sinal de menos em vez de mais. Tá certo? Então, a gente sabe resolver esses caras aqui em termos dos graus de liberdade originais e a gente sabe resolver a equação de movimento para eles. Tá tudo bonitinho de novo, tá certo? Mas envolve saber quem é esse cara. Ok? Bom. Em geral, se você trabalha com fluido termodinâmico, você consegue mostrar que você pode escrever a pressão em termos da densidade de energia, a energia por volume, e a entropia, depende da situação, entalpia específica por partícula, né, ou entalpia, ou densidade de entalpia. Depende da entropia, depende da situação, ok? Então, em geral, você tem esse comportamento aqui, já fazendo uma hipótese forte sobre quem é o tensor energia-momento. Tensor energia-momento é qualquer coisa que seja uma aproximação termodinâmica de uma distribuição estatística. Tá certo? Que é um limite da mecânica estatística, que vocês provavelmente já viram. Certo? Professor, eu entendi o que você falou, mas parece que tem duas maneiras de enxergar um tensor de energia-momento. Esse jeito estatístico que você está comentando, que também é meio novo, e do jeito de campos, que estão na derivada funcional da métrica. Os dois são equivalentes, tem um mais fundamental do outro, qual que é a relação entre essas duas formas de construir um tensor de energia-momento? Ou são só coisas independentes? Não, é bem diferente. É bem diferente. Porque veja, é o tensor energia-momento de um estado determinístico. Sim. Então, se eu sei o campo elétrico e magnético do universo, eu sei quem é o E e o B, eu posso calcular o ρ, que vai ser E mais B. Tá certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é eu falar o seguinte, eu estou numa situação em que eu não sei quem é o meu campo eletromagnético. Meu campo eletromagnético está numa situação estatística. Da mesma forma que eu posso dizer, eu não sei quais são as posições e momento das partículas, mas eu sei que eles têm uma certa distribuição, né, que eu encontro fótons com essa frequência, com essa energia, com uma certa probabilidade. E que eles podem estar em qualquer posição no espaço, por exemplo. Então, tipo com uma distribuição de Fermi-Dirac, ou Bose-Einstein. Certo? E você pode fazer a mesma coisa para os campos, tá? Tem livros mais avançados de mecânica estatística, não sei se vocês viram isso. Vocês já fizeram mecânica estatística na pós? Em alguns cursos de pós-graduação em mecânica estatística, você faz mecânica estatística de campos.
Porque em vez de você falar, tem a probabilidade de ter uma partícula aqui com momento assim, partícula acolá em momento assado, você fala o seguinte, tem a probabilidade de encontrar o campo eletromagnético assim, uma probabilidade de encontrar o campo magnético assado, e aí você vai somando sobre as probabilidades de encontrar o campo eletromagnético em estados diferentes. E você faz uma mecânica estatística de campos. E você pode fazer, inclusive, mecânica estatística de campos quânticos. Tá certo? É a mesma coisa fazer mecânica estatística de partículas, né? No caso em que você está trabalhando com baixas energias, não tem criação de partícula, então seus campos são mais bem comportados. Você está fazendo mecânica estatística de estados de muitas partículas. Você faz mecânica estatística do estado de 1000 partículas. Mas você sabe que as energias são baixas, então que as partículas não vão se transformar em outra coisa. Aí é um tipo de teoria de campos. Né? Mas é um tipo de teoria estatística. Tá certo? Então você pode fazer estatística de campos, você pode fazer estatística do que você quiser. Né? Você vai ter uma equação de Liouville no espaço dos campos, é muito mais complicada, porque agora você não tem mais uma função, o estado do seu sistema é o próprio campo. Tá certo? É o campo como um todo. É o campo no espaço inteiro, é o estado do seu sistema. Tá certo? E aí você vai ter uma equação de Liouville agora, só que uma equação de Liouville funcional, complicada, tá certo? Mas tudo permanece parecido com o que era antes. Okay? Quando a gente acopla, por exemplo, a equação de Boltzmann com Einstein, a gente fala que aquele TNI ele vai se integrar na sua distribuição na φ. A partir daí e da sua resposta, então a gente tem que interpretar aquela equação de Einstein agora de maneira diferente, é como se a métrica agora tivesse uma estatística. Não, é complicado, porque aí... Oi? É uma excelente pergunta, porque é uma pergunta para a qual a gente não tem resposta. Não tem mesmo, tá? Esse é o problema da caracterização das equações de Einstein. Né? Porque o que você está me falando é o seguinte, bom, eu tenho isso aqui. Parece que está tudo muito bonitinho no momento que eu imponho isso aqui, tá certo? Mas não está não. Porque quem é esse cara aqui? Esse é o tensor energia-momento de uma distribuição, não. Associado a estados determinísticos e conhecidos de partículas. Ou seja, esse aqui é o tensor energia-momento do Sol que está aqui, da Terra que está ali, de Marte que está lá, entendeu? E eu conheço a posição exata e o momento exato de todos esses planetas. Ou esse tensor energia-momento é um tensor energia-momento associado à distribuição de probabilidade de se encontrar um gás com maior densidade aqui, menor densidade acolá, maior momento aqui, maior momento acolá. Tá certo? Você pode tentar fazer uma brincadeira com isso assim. Então eu sei que eu posso chegar no tensor energia-momento da estatística a partir do tensor energia-momento das partículas. Né? Por exemplo, eu sei que, vou botar aqui, menos Laplaciano de φ igual a ρ sobre epsilon zero. 4π epsilon zero. Tá certo? O 4π... Não, o 4π é na solução, é na inversa desse cara aqui. Tá? Ok. Agora é o seguinte, o meu ρ é esse aqui. Soma de QI delta 3 de x menos xi. Isso aqui são posições no espaço. Tá certo? Você fala, legal. Eu vou dizer que o eletromagnetismo certo é esse. O eletromagnetismo da partícula pontual, microscópica, tudo muito bem conhecido. Tá certo? Tá bom. Só que é o seguinte, eu tenho um ρ aqui com uma certa escala R associado a ele, que vai ser assim. Integral de uma função top hat de x menos y. Isso aqui são todos vetores espaciais, tá? Rho de y de 3y. W é o seguinte. W é uma função janela de escala R de x menos y, que é igual a uma certa normalização que eu não vou me importar muito aqui, quando x menos y é menor que r, e 0, tá? X menos y. Essa função não é boa, não. Deixa eu fazer o seguinte.
é exponencial de menos x menos y ao quadrado, módulo desse vetor aqui, dividido por 2 r quadrado, dividido por raiz de 2π r ao cubo. É uma distribuição gaussiana centrada em y. Tá certo? Então, se você pensar que essa distribuição é assim, isso aqui, a gaussiana vai ser redondinha, né? Vamos lá. Então, as minhas cargas estão aqui no espaço. A minha distribuição gaussiana, eu pego ela aqui, centrada aqui nesse ponto. Aí ela vai somando todo mundo que está aqui, botando um peso de acordo com quão distante eu estou desse cara aqui, certo? Então você vai ver que isso aqui vai dar um somatório. Se eu pegar essa função janela aqui e integrar aqui com esse ρ aqui, eu vou ter um monte de gaussiana, cada uma centrada no xi de cada uma das partículas. Só que isso é uma distribuição bem suave. Ela vai ficar zero quando eu me afastar das partículas, mas quando eu me aproximo das partículas, ela vai ficar maior onde tem mais partícula e menor onde tem menos partícula. Tá certo? Então isso aqui te dá uma aproximação contínua de uma distribuição discreta truncada na escala R. Quanto menor minha escala R, mais essa função vai ser assim. Se essa aproxima de uma partícula, vai para um valor máximo, e quando se afastar da partícula, se o meu R for bem pequenininho, na hora que eu sair de perto da partícula, já cai rápido. Tá certo? Então você vê que eu estou jogando fora mais ou menos escalas ao escolher R maior ou menor. Tá certo? Quando menor o meu R, mais escalas eu estou ganhando. Mas, quanto maior o meu R, menos escalas. Mais uma média eu estou fazendo. No limite, quando o meu R vai para infinito, essa função vira uma constante. Quando esse negócio virar uma constante, simplesmente o meu ρ vai ser tipo um monopolo, vai ser a soma de todas as cargas. Tá certo? Mas por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque, veja, esse operador aqui é linear, bonitinho. E é melhor que isso. Se eu calcular agora essa equação para esse ρ, aquele operador que é o laplaciano, ele vai aparecer aqui. Tá certo? E isso aqui, pessoal, isso aqui é a distância geodésica entre x e y. Não vai atuar em ρ também? Oi? Não vai atuar em ρ de y também? Não, porque o ρ de y é a derivada atua em x. Né? Aqui, esse aqui é uma função de x. Eu tô pegando dos dois lados. Eu tenho que aplicar a minha função janela também no φ, tá? Mas eu não quero entrar em muitos detalhes porque isso é um pouco longo, mas o meu ponto é o seguinte. O meu laplaciano aqui, eu posso tirar ele daqui e botar aqui, integrando por partes. Tá certo? Eu vou pegar o laplaciano, que é uma derivada segundo desse cara em relação a x. Eu uso o truque do fato de ser x menos y para transformar essa derivada em y. Faço por partes e jogo a derivada para cá. E o fato de que a função janela depende da distância geodésica me garante que eu consigo fazer isso de forma consistente. Esse operador comuta com aquela noção de média. Isso é uma propriedade específica. Desse operador. É. Tem a ver com... Do fato dele também estar associado à distância geodésica. A inversa desse operador, o elemento de matriz desse operador aqui é 1 sobre a distância geodésica. A função de Green. É o elemento de matriz da inversa do laplaciano. Tá certo? Porque essa é a distância geodésica no espaço euclidiano. Justamente. É a distância entre dois pontos ligados por uma reta, usando a métrica euclidiana. Certo? Então, aqui a noção geométrica que está embutida aqui também está na minha função janela. E aí, por causa disso, o laplaciano comuta com a média. E você mostra isso para as equações de Maxwell inteiras. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês, sem tantos detalhes, é que tanto faz a equação para uma coisa que eu tirei uma média, quanto sem a média. A teoria é a mesma. O eletromagnetismo ele é o mesmo, ele não muda quando eu aplico em médias estatísticas. Então o eletromagnetismo é massa, ele é normalizável, é renormalizável, é uma teoria muito legal, entendeu? Você falou isso para
importa se ele é estatístico ou se ele Agora importa totalmente, porque o exemplo que eu dei é o exemplo onde as coisas funcionam bonitinhas. Então, nesse exemplo, Nesse caso, nada do que eu falei vale. As equações do lado esquerdo são altamente não lineares na métrica. Não são equações lineares na métrica. Aqui é uma equação linear na, entre aspas, métrica. Essas equações aqui são sem muita esperança de serem, como é que se diz, tratadas de uma forma tão simples assim. Então tem gente que pesquisa, assim, do ponto de vista matemático, profundamente noções de média de tensores, justamente numa tentativa de descobrir que, impondo que a teoria de Einstein vale para isso, como que ela seria para isso? Na esperança de que talvez na passagem daqui para cá você consiga explicar matéria escura e energia escura. Isso é uma área de pesquisa que não tem muita gente ativa, mas é uma área que eu acho muito interessante, ela é muito difícil para o muita ativa. Você publicar um paper nisso aqui, cara, você vai ter que fazer um breakthrough nesse negócio aqui, que é um problema que existe desde que a relatividade geral foi inventada. Então, né, não é um problema fácil. Certo? Você quer perguntar uma coisa? Quem ia perguntar? Ah, você. A relatividade geral como é, eu imagino, não tem nem esperança de resolver isso aí tão cedo, né? No caso geral, não é solução assim. Mas a nível de perturbação, a gente consegue definir isso aí de forma consistente? Ou a nível perturbativo? E, tipo assim, você pega um background e fala, olha, vou pegar a distância geodésica do meu background. Aí eu coloco perturbações, e aí vão aparecer só alteradores lineares e envolvidos com a distância geodésica do background, de tal forma que eu consigo fazer constantemente essa computação das equações de movimento e a média, porque a gente ainda vai ter as propriedades. É dúvida. Será que dá a perturbação? E o não perturbativo, não. É que algumas coisas vão acontecer aqui. A relatividade geral ela é chata. Ela é mais difícil porque, geralmente, você, para escrever o tensor energia e momento da coisa, você precisa saber do estado do lado esquerdo. Né? Ou seja, o tensor energia e momento das partículas depende de como é a geometria. Então, é diferente do eletromagnetismo, que eu posso dizer, digamos, isso aqui são posições de elétrons numa geometria dada. Isso aqui é estado de um campo escalar numa geometria dada. As duas coisas são independentes nesse sentido. É claro que depois que eu resolvo a equação, eu associo os dois. Mas, de partida, são objetos independentes. Na relatividade geral, isso raramente acontece, porque o estado do seu sistema depende da métrica. Eu concordo, mas colocando isso tudo isso no background, será que daria para descrever? O que vai te atrapalhar aqui, aí eu não sei se tem alguma maneira esperta de lidar com isso, é que se você expande perturbação, background mais perturbação na sua métrica, a sua métrica de fundo, se ela não for muito simples, ela vai trazer para as perturbações coeficientes que dependem do espaço do tempo. Certo. Tá certo? E isso atrapalha esse tipo de computação dos operadores aqui. Porque o seu operador, quando você derivar, aqui, ó, o seu operador diferencial, ele vai derivar em relação a x, mas ele vai depender de x também. Para você trocar a dependência de x para y é mais difícil. Talvez tenha uma maneira geral de fazer isso, ou uma maneira geral de mostrar que não dá para fazer isso nem em nível perturbativo. Mas, de qualquer forma, o aparecimento de grau de liberdade da métrica no lado direito também complica a situação. Assim, o que eu imagino é que talvez ele fazer isso com alguns consensos suficientes duas, escolhendo as funções de janela de forma esperta. O que seria muito interessante, eu não sei se já fizeram isso, cara. Isso é uma pergunta interessante de se fazer. Porque às vezes, eu não estava fazendo essa brincadeira, sei lá. Sim, porque pelo menos para as perturbações, a gente garantir que esse problema está resolvido seria muito bom. Porque, veja, a gente faz coisas muito estranhas. A gente, por exemplo, vai fazer a inflação. Na inflação, a gente está, às vezes, pensando num estado de fundo do inflaton, que está quantizado, e em teoria de e as perturbações quantizadas tipo teoria de campos. Só que, no fundo, o inflaton ele está quantizado tipo mecânica quântica. Então, fica um negócio meio bem esquisito, né? Como é que você pega um grau de liberdade? É como se você fizesse o seguinte, eu tenho um campo φ de x, aqui é espaço-tempo. Aí eu quero quantizar essa teoria de campos. Tá, tudo bem, vou quantizar essa teoria de campos, mas antes de eu quantizar ela, eu vou separar esse cara aqui numa função f, que só depende do tempo, mais um delta φ, que depende do x.
do espaço e do tempo. Tá? É basicamente o que a gente faz teoria de perturbação. Só que esse cara, para quantizar, se você for tentar fazer teoria de campos de uma coisa que tem os seus graus de liberdade espaciais congelados, você vai ver que dá uma coisa bem esquisita aqui. Então, geralmente, você quantiza esse cara como tipo mecânica quântica, você encontra o momento conjugado desse cara aqui, tem os parentes de Poisson, você promove operadores e quantiza essa parte da teoria, entendeu? Enquanto esse aqui não, esse aqui você tem que fazer decomposição em operador de criação e aniquilação, em bases completas no espaço inteiro, entendeu? Então, esse negócio aqui já é meio estranho, entendeu? O que é o inflaton de fundo? Porque o inflaton de fundo, na prática, em todas as contas que vocês vão ver em cursos de cosmologia, é um campo φ de t, que te dá um número. Mas que campo é esse? É o campo médio? É um inflaton clássico médio? O que é isso? Entendeu? Aí você pode pensar, não, mas na verdade esse cara aí já é a ação efetiva, aquela ação efetiva que você encontra com o valor esperado do campo, não sei o que, blá, blá. Mas para isso funcionar, você tem que ser capaz de fazer brincadeiras desse tipo aqui, ó, na sua teoria. Se funcionar para aproximação linear, então talvez essas coisas estejam bem definidas. Mas são perguntas que talvez já tenham alguma resposta sobre isso, porque eu sei que isso foi muito pesquisado, na parte de inflação principalmente, mas eu não conheço a literatura profundamente. O que você está falando que é ser linear com a métrica? Só essa questão de dificuldade do que é ser linear com a métrica. Ué. Lembra? O problema já começa aqui. Del mi beta mi mais del mi g beta mi menos del beta g mi. Né? O símbolo de Christoffel escrito de uma forma não convencional. Beleza. Esse cara aqui já não é linear na métrica. Porque tem ele aqui, pior, isso aqui tem a matriz e a inversa da matriz. Então, se você quiser calcular como se você quisesse fazer uma coisa assim, isso aqui é um operador, e é um operador, só que não é um operador linear em G. No sentido de que, né, alfa G1, alfa não é bom, né? A maiúsculo G1 mais beta maiúsculo G2, né? Não é o símbolo de Christoffel desse, mas o símbolo de Christoffel desse. Mas é pior que isso, né? Quando você calcula o Riemann, esse negócio é gama quadrado, então esse negócio que já não era linear, porque dependia do G da sua inversa, vai depender do G da sua inversa ao quadrado, mais um termo que é mais bonitinho, mais bem comportado, que é uma derivada de, né, o termo de derivada de gama, que a não linearidade não piorou. Então, a não linearidade desse cara aqui é totalmente não linear no G. O que nos salva nessa brincadeira toda, é que isso tudo é verdade, mas o termo que dá aceleração, ou seja, o termo que derivada segunda temporal de G, ele está aqui e ele é linear. Tá certo? Por isso que você consegue escrever derivada segunda igual a alguma coisa. Aí você prova que é uma teoria de Cauchy bem posta. Quando a gente faz aquela rota que eu estava discutindo antes com vocês, que eu escrevo esse cara aqui em termos de Riemann espacial mais extrínseca, mais derivada da extrínseca, eu mostro que por mais que isso aqui seja absolutamente não linear na métrica, um pedaço desse cara vai ser uma coisa assim, ó, derivada de Lie numa certa direção normal do K-mini. Esse termo aqui é o termo de aceleração. E ele aparece linear. Então eu posso tratar as equações de Einstein como sendo na forma só esquematicamente eu tenho K mini ponto igual, aí sim eu tenho uma bagunça que depende de K mini e gama mini.
E essa bagunça é uma bagunça sem esperança de ser linearizada. Se no ponto aparecer linearmente a segunda derivada, se não aparecer linearmente, vai ser, sei lá, quadraticamente. Quer dizer que não ia ser teoria do problema coxinha imposta? É isso? Isso. É só você olhar para isso aqui, né? H ao quadrado igual a ρ, kappa ρ sobre 3. Vamos esquecer a curvatura espacial aqui, só para a gente pensar se esse cara aqui dá um problema de Cauchy bem posto. Né? Bom, vamos lá. Esse eu diria que não, e eu estou vendo que aparece o A ponto quadrado. Isso, porque está o ponto quadrado aqui. Mas o que eu estava preocupado é o A 2 pontos ao quadrado. Não, é a mesma coisa. É quando a sua maior derivada temporal aparece de uma forma não linear, ou, digamos assim, quando você não consegue uma solução inversível. Porque poderia ser que eu encontrasse uma coisa assim. A minha derivada maior é 2 pontos, digamos, igual a g, de A ponto e A. Eu poderia encontrar uma situação dessa. Se a minha função f for inversível, eu ainda não tenho problema, porque aí isso volta ao caso A 2 pontos igual a f menos 1 de g de A ponto e A. Cara, de uma forma muito simples, muito simplista do problema, isso tem a ver com o seguinte, cara. Se eu tenho A 2 pontos igual a F de A ponto e A, então A 3 pontos é igual a del F del A ponto, A 2 pontos, mais del F del A ponto. Só que esse cara aqui, eu posso escrever assim, ó, A 3 pontos, del F, del A ponto, e esse cara aqui vai ser o meu F de A ponto A. Então, essa hora eu tenho iterativamente, determino todas as ordens, você tem a solução. Eu sei calcular todas as derivadas temporais somente em termos de A e A ponto. Então a série de Taylor é bem posta, tá certo? Então, pelo menos numa região onde existe série de Taylor, você precisa ser capaz de fazer isso aqui. Agora, se a sua equação define quem é A ponto de uma forma ambígua, qual que você usa? A mesma condição inicial vai te levar a duas soluções diferentes. Que no caso do universo de Friedman, que é a fase de expansão e a fase de contração. A mesma condição inicial de A e A ponto não determina se o universo está expandindo ou contraindo. Porque ela só precisa satisfazer isso aqui, ó. Você pode satisfazer isso aqui com um H positivo e com um H negativo. E só fixa a de expansão por causa de observações que a gente tem no nosso universo. Isso. Os dois. Isso. Entendi. Isso. São observações extras. Isso. Tá? Uma coisa antes de ser observada, que imagina uma pessoa desesperada, a gente vai colapsar, Eu participei de uma conferência uma vez que o camarada ele fitou um modelo. Deixa eu dar um exemplo simples aqui do que ele fez. É como se você estivesse assim, você sabe que o universo está em expansão, então o fator de escala em função do tempo, né? Aí você tinha uns dados lá, claro que os dados não são por fator de escala, tá? Mas só para título de ilustração, vamos dizer que seja isso que ele plotou. Ele tinha uns pontos assim, observacionais, tá certo? Só que aí ele falou, vou fazer um modelo simples, eu vou fitar isso com um polinômio. Se fitasse com um polinômio de ordem 1, aqui os meus pontos ficaram bom, era mais ou menos assim, né? Se eu fitar isso aqui com um polinômio de ordem 1, eu vou encontrar esse negócio aqui. Você pode fazer todo tipo de análise estatística para dizer se é um bom modelo, se não é um bom modelo e assim por diante. Mas calhou do camarada escolher fitar esse treco com um polinômio de ordem 2, né? E ele encontrou isso aqui. E aí ele falou, nossa, o universo vai acabar. E aí o seminário dele foi ele falando, meu Deus, queremos fazer alguma coisa que o universo vai, né?
Só que, tipo, ele está fazendo uma extrapolação do modelo de ajuste numa fase que, naturalmente, aquele modelo não diz nada, entendeu? Seu modelo só diz alguma coisa que, somente como uma análise polinomial tão simples, entendeu? E é claro que tem a ver com a ordem. Se tivesse um de polinômio de ordem 3, ia ser um negócio talvez que o universo fosse expandir de um jeito diferente, entendeu? Então ele passou lá 40 minutos se preocupando a gente sobre o fim do universo. Outra parte da sessão de 3 esferas no universo muito legal. Oi? Eu acho que a geometria da 3 esferas é mais legal. Quer dizer, é mais fácil para trabalhar a plana, né? Esse resultado aí. Resultados assim, né? Eu acho que ela legal. Esses modelos de ricochete com presença de curvatura, eles são todos excluídos observacionalmente. E a gente vai estudar daqui a pouquinho como é que a curvatura se comporta junto com a densidade de energia, e você vai ver que eles serão muito pouco naturais. Você teria que ter um universo muito esquisito para você poder ter um ricochete devido à curvatura. Certo? É o contrário, né? Para ele dominar no bounce, o resto tem que ser muito menor que ele, muito tempo. Entendeu? Ele tem que ser muito forte antes. As relações que eu costumo ver por aí, que motivam o ricochete, não é exatamente curvatura, mas é dado a densidade de energia no momento do ricochete. Só que isso tem uma equivalência direta com a curvatura da geometria. Como é que é? Eu costumo ouvir falar que o ricochete se dá pela densidade de energia no instante, no momento do ricochete. Mas você acabou de falar que não é nada pela curvatura, mas tem uma ligação direta lá das equações. Sim. Densidade de energia e curvatura. Sim. Então isso parece contraditório, isso que você falou, com o que eu costumo ver e você está concordando agora. Porque o que você está... Bom, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Dá um segundinho, a gente chega lá. Tá? Bom, pessoal, então eu fiz todo esse discurso, essa conversa toda, para a gente explorar um pouco o significado do P, né? E eu estava falando para vocês que o nosso P, ele geralmente é uma função desse tipo aqui. Rho e S. Certo? Existe uma classe de fluidos termodinâmicos que se chamam barotrópicos, tá? Que é um fluido qualquer, tá certo? Mas já na aproximação de fluido, tá certo? E quando eu falo que P é uma função somente de Rho, é um fluido barotrópico. Até a gente sabe que especifica bem uma estado com duas variáveis. Mas por que ele não poderia ser outra variável? Pode ser outra, pode ser entalpia. Você falou que mas tipo, pode ser outra além dessas duas. Você tem que ver como é que você constrói a sua termodinâmica, né? Você vai ter as variáveis extensivas, então o número de partícula, porque ela tem aquela característica que, né, o número de partícula se soma, o volume se soma, caramba, tá difícil, né? E as energias se somam. E aí, por que isso aqui é importante? Porque quando você estuda as variáveis extensivas, você descobre que elas vão ser funções homogêneas de grau 1, grau 2, tá certo? E associado às extensivas, você encontra que as derivadas são intensivas, tá certo? Então você não tem muita liberdade, depende dos graus de liberdade macroscópicos que descrevem seu problema. Uma vez que você tem eles dados, você não tem mais o que fazer. A não ser que você invente mais alguma coisa para definir estado físico, porque a gente sabe que as coisas estão em posições, então tem um volume, as coisas têm uma quantidade delas, então tem mais moléculas ou menos moléculas, então tem um certo N associado, entendeu? E a gente sabe que tem uma certa energia também. Então você precisaria encontrar um outro tipo de observável físico, às vezes tem, tá? Às vezes tem umas situações físicas que você tem outras características que você pode somar e subtrair, carga total, coisas do tipo. E você vai ter a mesma coisa. Tá certo? Aí você vai descobrir as extensivas, intensivas, você vai ver o grau das funções, tem todo aquele estudo de funções convexas, né, côncavas e convexas, justamente que dá todas aquelas relações de Maxwell. Tá certo? Então toda a termodinâmica sai de considerações bem gerais, tá? Do ponto de vista da fenomenologia direta da termodinâmica. Essas conclusões você consegue obter a posteriori através da mecânica estatística. Que é a mecânica estatística quando você manda o sigma para zero. E você manda o sigma para zero no limite termodinâmico, em que você manda tudo para o infinito. É uma maneira de você mandar a flutuação para zero. Tá certo? Mas é isso. Essas são as escolhas porque são os observáveis físicos que nos interessam. Certo? Poderiam haver outros. Podem haver outros.
Bom, então nesse caso aqui as coisas ficam mais tratáveis, né? Porque o que acontece é que não só essa equação é universal, mas nesse caso ela não requer mais nenhuma outra informação para ser resolvida. É uma equação diferencial, não linear, mas está aqui, direitinho. A gente está assumindo barotrópicos. Oi? A gente está assumindo barotrópicos. Se assumir barotrópico, a gente dá um curto-circuito na nossa teoria e a nossa equação universal é suficiente. A gente não precisa mais de uma equação para P. Além de simplicidade, a gente tem alguma outra motivação para fazer o barotrópico? Tem. Quando a gente calcula, a gente vai daqui a pouco ver isso, a termodinâmica de poeira e a termodinâmica de radiação, você descobre que isso não só é um fluido barotrópico, mas um fluido barotrópico com equação de estado constante. Então a motivação seria que os fluidos que a gente mais usa na cosmologia são barotrópicos. Exatamente. Consegue dar um exemplo só da cabeça do fluido que não é barotrópico? Porque os que eu trabalho em cosmologia são todos barotrópicos. É porque quando não é barotrópico, geralmente a gente usa outra coisa. Qualquer coisa. O ar, né? Sim. Não, eu entendo que não é, mas você consegue dar algum que é suficientemente simples só para ver a equação de estado que não é barotrópica? Porque eu sei que o real não vai ser uma coisa fofinha, bonitinha, ou constante. Cara, durante muitos anos ficou popular o gás de Chaplygin. E o gás de Chaplygin não é barotrópico ainda, cara. É um... fluido com pouco viscoso pode se considerar? Isso, um fluido com... não, é barotrópico ainda. A maioria dos que a gente você pode mudar por não, mas a maioria Não tenho de cabeça, cara. Eu perguntei justamente por causa disso, porque eu também não sei. Não, a gente poderia pegar um fluido, uma distribuição qualquer dessa que a gente encontra na mecânica estatística, só que aí não dá para a gente fazer essa passagem tão rápido, entendeu? A gente teria que pegar esse fluido da mecânica estatística e fazer a versão dele no espaço-tempo curvo. O problema é que no espaço-tempo curvo essas coisas não dão fluido. Aí você é obrigado a fazer uma fenomenologia da termodinâmica em espaços curvos. E aí você tem uns termos extras que a gente escolhe à mão. Só que esses termos extras, quando você escolhe à mão, eles te dão propagações mais rápidas que a luz, dá um monte de coisa esquisita, entendeu? Porque não existe termodinâmica em espaço curvo, a não ser para partículas de massa zero. Por quê? Isso não é claro. A gente vai discutir isso rapidamente. Não, porque não existe, porque você prova, basicamente, que para existir equilíbrio termodinâmico, você descobre que existe um vetor que tem que existir, que se você gostar ou não é o vetor temperatura. Esse cara tem que satisfazer essa equação. E ele tem que ser tipo tempo. Só que esse cara aqui é a equação de Killing. Só que não existe vetor tipo tempo de Killing em Friedman. Concordo. Então, assim, em espaço-tempos com simetria e estaticidade, ainda consigo, com um campo de Killing global de tempo, ainda consigo definir o equilíbrio termodinâmico. Consegue. Mas se eu pegar o espaço-tempo dinâmico igual ao Friedman, Não tem. tudo bem, faz sentido. O que acontece Desculpa, eu só terminar uma coisa aqui. O que acontece na prática é o seguinte. Para a radiação, você não precisa que isso aqui seja igual a zero. Nossa, que epifania. Para a radiação, esse cara não precisa ser zero. Basta ele ser proporcional à métrica. É proporcional. Proporcional à métrica. Porque quando ele é proporcional à métrica, como os seus vetores são sempre vetores nulos, isso aqui dá kk, que dá zero. Aí tem equilíbrio termodinâmico, porque esse cara não precisa ser Killing, ele precisa ser um vetor de Killing conforme. Porque vetores desse tipo são vetores de Killing conforme. Não disse vetor Killing conforme? É. Mas é porque justamente a sua teoria, a teoria de Friedman, ela não tem simetria de translação temporal, a não ser que você seja um camarada invariante conforme. Aí ela tem. Nossa, que legal. Os cones de luz não mudam. Entendi. Né? Mas não é estático, continua evoluindo, mas em equilíbrio. Não, é porque você é um camarada que não percebe escala. Então você não percebe que o universo está expandido porque você não percebe escala. Você é um camarada invariante conforme, entendeu? Um comunista conforme. Tá? E isso vale sempre a teoria que é não massiva, então? Não. Você pode ver que o acoplamento conforme, ele tem que ter aquele psi igual a 1/6. Se pegar um campo escalar sem massa, ele não tem acoplamento conforme.
Ele vai ter que ter um acoplamento com o hit com um termo proporcional a menos um sexto. Certo? Só uma coisa rápida, só fechar. E campo de máximo, espaço-tempo curto, com frequência tem esse nível conforme? Faz a conta. Tá bom, legal. Não, é assim, não é tão difícil, tá? Mas tem que fazer a conta. Acho que não tem nada para... Tudo bem, só confirmar uma coisa então. O campo de máximo eu não preciso colocar um termo novo, não trivial, que nem um by-border, para eu ter esse nível conforme. Não. Tá, isso já... Não. Porque, na verdade, a invariância de calibre garante que você não tem um termo tipo AMI. A invariância de calibre ela exclui um termo de Maxwell-Proca assim na sua lagrangiana. Mas você acabou de entender tudo? Já esqueceu? Já? Justamente, eu estou em dúvida da minha diferença e está correto na linha assim. E a gente até discutiu ontem, você me perguntou um pouco, eu entendi, em Decipher você tem campo de Phillips com tempo definido. Então, Só não é global. Ele não é global, tipo tempo. não é global. Tem um lado do horizonte cosmológico e tipo espaço. É porque uma coisa que me chamou a atenção é que muitos trabalhos que eu vi tipo, termodinâmicos faziam um universo de. Só que é frio, só que em solução Decipher, pouco. E aí fazer um tipo, equilíbrio no horizonte desse universo. E aí eu ficava em dúvida, tipo, porque em particular esse universo. Daí você falou isso do campo tipo tempo, campo de Killing tipo tempo, e eu liguei que o Demet tinha falado. Tipo, nesse universo você tem. Então, se lá era permitido. Para que serve um campo de Killing tipo tempo na sua teoria? Para ter isometria da métrica ou da. Não, tudo bem, para métrica, mas você já tem sua teoria, você já resolveu ela, você já sabe a métrica, e agora você está querendo estudar uma teoria de campos naquela geometria. O que muda o fato de você ter ou não ter um campo de Killing? Tudo bem, você prova que você pode conservar energia, mas o que isso te diz sobre as soluções? Não, tudo bem. Todas essas coisas que nós vimos é verdade, mas haver o que isso diz sobre a dinâmica dos campos nessa teoria? Ela é constante ao longo do tempo. Não, é aí que está. Presta atenção, é porque essa foi uma coisa que eu demorei algum tempo para perceber. Digamos o caso mais simples, Laplace, D'Alembertiano de φ igual a zero. Tem um Klein-Gordon sem massa, tá certo? E eu tenho aqui um vetor de Killing tipo tempo. Esse cara aqui é puramente geométrico, tá certo? Por ele ser puramente geométrico e esse cara ser um vetor de Killing, então esses caras aqui comutam. Isso aqui só envolve objetos geométricos. Derivada covariante, derivada covariante e métrica. Derivada covariante comuta com esse cara aqui, porque esse cara é um vetor de Killing. Se você pensar naquela versão mais simplista em que você adaptou um sistema de coordenadas, esse cara aqui é o DDT e nada aqui depende explicitamente de T. Pode ter DDT aqui dentro, mas ele não depende explicitamente de T. Tá certo? Então esses caras comutam. Mas o que isso quer dizer sobre o nosso campinho aqui? Quer dizer o seguinte, eu posso aplicar esse cara e eu vou descobrir isso aqui, ó. Isso aqui também é solução. Mas qualquer potência da minha derivada de Lie, aqui, ó, é solução. Significa que, isso aqui que é bem, às vezes, difícil de memorizar. Memorizar não, e compreender. Φ de t e x é uma certa solução, tá certo? O que eu estou mostrando para vocês é que eu posso aplicar esse cara quantas vezes eu quiser, montar uma série de Taylor e eu sei que também φ de t mais delta t e x também é solução. Eu pego o meu campo, propago até aqui, uso um campo aqui como condição inicial aqui, e a solução daqui para frente é a solução daqui para cá também. Não, porque aqui por isso que eu falei N aqui, ó. Porque eu posso aplicar qualquer potência aqui. Eu posso aplicar esse operador aqui, ó. Delta T. Eu posso aplicar esse operador e esse operador comuta com o D'Alembertiano.
Então eu posso fazer uma translação finita aqui no meu tempo. Tá certo? Então, agora isso é totalmente diferente de Friedman. Se eu pego a solução do negócio daqui para cá, e depois daqui para cá, esse pedaço aqui e botar aqui, ela vai expandir diferente. Porque o meu universo está expandindo diferente aqui e aqui. A maneira que ele expande em De Sitter é sempre igual. Ele está sempre expandindo, ele está sempre mudando, mas a maneira que ele muda é igual. Então a solução de De Sitter daqui para cá é igual à solução de De Sitter daqui para cá. Mas não significa que tem alguma coisa constante aqui. Tá certo? E é interessante que no De Sitter você usa a projeção plana, aí o fator de escala é exponencial. Isso. Mas se você olhar desse jeito, você nem está usando o primeiro ponto aqui, você vai derivar uma constante. Então Isso. as coisas mudam, mas justamente mudam de maneira constante. Mudam, exatamente, a maneira que ela muda é constante. É exatamente isso. É muito mais a maneira que as coisas mudam do que o fato delas mudarem ou não. Então o vetor de Killian te dá uma coisa bem diferente do que as pessoas esperam. Eu, na minha ingenuidade no começo, eu esperava que o vetor de Killian desse coisas conservadas. Ele dá também. Mas quando você está tratando de estados físicos mudando no tempo, ele te diz mais que a maneira que as coisas mudam é sempre igual. Na verdade, a conservação de energia é exatamente isso. A energia se conserva justamente porque as coisas mudam da mesma forma. A newtoniana que gera a translação temporal é sempre a mesma. Por isso que a energia é conservada. Não, eu estou falando quando ela é conservada, cara. Né? Tanto que se a sua newtoniana depender explicitamente do tempo, a sua newtoniana quando a sua newtoniana depende explicitamente do tempo, você está falando o seguinte, ó, minha newtoniana é assim, ó, H é igual a P quadrado sobre 2M mais Kx quadrado. Então eu tenho uma constante da mola, só que a constante da mola depende do tempo. Então, digamos que eu no futuro, como a constante da mola é maior ou menor, o oscilador, a coisa muda de uma forma diferente de quando eu estou no T0 e que o meu K é diferente. Então a maneira que as coisas mudam, muda no tempo. Quando elas não mudam, a energia é conservada, porque a energia está dizendo que as coisas estão mudando do mesmo jeito. Tá certo? E só para fechar, para perguntar uma coisa, de um lado do horizonte do De Sitter, eu consigo escrever um campo de tipo tempo, que é tipo tempo globalmente desse lado do horizonte, vou esquecer o outro lado. Por causa dessa simetria, desse aberto, eu consigo fazer uma termodinâmica, eu tenho equilíbrio bem definido? Essa Sim. é o De Sitter? Sim. Legal. E para manter a consistência do sistema termodinâmico, Você só tem que tomar cuidado com uma coisa, que esse é um problema que as pessoas... Tem vários papers de De Sitter que depois se provaram incompletos, para não dizer errados, justamente porque, veja, quando você faz esse seccionamento que você está falando, o infinito não é no infinito. Sim. O infinito é no meio da sua variedade. Então, se você falar, vou botar condições de contorno do campo a zero e infinito, você está fazendo besteira. Você não pode fazer isso. Porque você está falando que, na verdade, o negócio está indo a zero no meio da sua variedade. Está fazendo uma hipótese mais forte do que você poderia, entendeu? Então, as pessoas erravam isso. Mas, levando isso em consideração e botando uma condição de contorno ali, que é basicamente dizer o que está acontecendo naquela região do universo. Né? Quanto do meu campo está indo embora e quanto ele está vindo de lá. A condição de contorno ela vai te traduzir essa informação. Se você colocar uma coisa que fisicamente faz sentido, aí você pode fazer uma termodinâmica bonitinha. Você faz uma termodinâmica com um buraco aqui, né? E talvez tenha até uma conexão com o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se quando você monta uma termodinâmica desse jeito, no espaço-tempo, se por consistência tem que colocar de partida a temperatura associada ao horizonte. A temperatura Hawking. Se você estiver falando que você, como a gente faz na mecânica estatística, né? Se você está falando que você está com um recipiente que não é isolado, mas ele está em equilíbrio térmico com uma fonte, digamos que você está tratando o resto do universo como se fosse um reservatório, né? Que é o termo que a gente usa. Aí você pode dizer que a temperatura é constante, mas a energia não é mais. Você sabe que tem energia fluindo para lá, vindo para cá, mas você sabe que a temperatura é constante. Eu acho que talvez seja esse o passo que você está pensando em dar. Entendi. Eu acho interessante. Tá bom. Tá certo? É o que eu estou te falando, é a maneira de você botar a condição de contorno na borda do universo. Na borda entre o universo e ele também. E o outro lado dele. Então, eu acho que vai ser até fazendo investigar melhor essas coisas, mas pensando em fazer a condensação dos modos de supercurvatura. Sim, sim. Isso tem horizonte mesmo. Sim. A gente tem um trabalho com, assim,
não fácil, mas bem interessante, bem encaminhado para fazer com o Thiago. Um dia desse a gente estava conversando de novo sobre esse trabalho. Sim, sim. Não estou te pressionando, a gente vai chegar lá, fica tranquilo. Ah, tá. Beleza, beleza. Bom, então a gente concluímos que essa equação pode ser resolvida quando o P só depende de ρ, e vamos voltar aqui à vaca fria. Bom, e como eu estava falando para vocês, existe uma situação ainda mais simples, que é quando o seu P, na verdade você define ômega como sendo P sobre ρ, tá certo? E você tem a situação que esse cara é uma constante. E novamente, a gente se interessa por esse cara porque ele reflete duas situações fisicamente motivadas: poeira e radiação. Então a gente pode resolver o caso em geral. Nossa equação se transforma numa equação muito mais simples. 3H, 1 mais ômega e ρ aqui, igual a zero, certo? E não só isso, Essa equação, ela permite a gente resolver ela de uma maneira muito mais poderosa do que resolver ela explicitamente em termos do tempo, tá certo? Isso vai ser muito conveniente para a gente. E eu já vou explicar por quê. Eu pego essa equação toda e multiplico por A. E eu vou obter uma coisa que é assim. A, ρ ponto, mais A ponto, que multiplica 3, 1 mais ômega, ρ, igual a zero. Tá vendo? Olha que legal. Eu tenho A ponto ρ ponto A. Parece que eu posso fazer um truquezinho aí para escrever esse termo de uma derivada total. Eu sei que a derivada total tem que ser alguma coisa que quando eu derivar, vai cair esse termo aqui, de 3, 1 mais ômega. Então é só multiplicar isso tudo por A elevado a 3, 1 mais ômega menos 1. É o 3 que estava aqui. O 3 que estava aqui eu trouxe para cá, tirei o A ponto e trouxe para cá, só para ficar todo mundo juntinho de quem eu queria. Tá? Bom, se eu faço isso, então se eu multiplico toda essa equação por A elevado a 3, 1 mais ômega menos 1, esse termo vai ficar A elevado a 3, 1 mais ômega, ρ ponto, tá certo? E esse aqui vai ficar assim, ó, mais A elevado a 3, vou botar assim, 3, 1 mais, para ficar bem tendencioso, A elevado a 3, 1 mais ômega menos 1, A ponto, ρ, igual a zero. Tá? Isso é aquele truquezinho padrão, tá, pessoal? Então você vê que, ó, derivada do A, a derivada dessa função em relação a A é isso aqui, e a derivada de A em relação ao tempo está aqui. Então, a gente vê claramente que isso aqui é ddt de A elevado a 3, 1 mais ômega, ρ, igual a zero. E por que isso aqui é vantajoso? Porque isso nos permite calcular as densidades de energia nesse contexto diretamente expressadas em termos do fator de escala. Tá certo? A gente não precisa resolver a equação de Friedman e encontrar quem é o fator de escala em relação ao tempo. Isso aqui já está resolvendo o problema sem resolver esse outro pedaço, certo? Ou seja, isso aqui está dizendo para a gente que ρ é igual a ρ0 vezes A0 sobre A elevado a 3, 1 mais ômega. Ok? Os nossos casos... Oi? Eu só integrei essa equação de T0 a T. Tá? Se eu integrar isso aqui de T0 a T, eu vou obter A de T, ρ de T, menos A de A0 e ρ0. Aí eu boto um para um lado, o outro para o outro, jogo todo mundo
o lado direito e obtenho essa expressão aqui. Você vê então que quando o universo está expandindo, essas energias todas estão caindo, né? A não ser que esse expoente aqui seja negativo. Os nossos casos notáveis são W igual a 0, poeira. A gente vai revisitar isso aqui, tá? W igual a 1/3, radiação. Tá certo? Ou seja, um gás de partículas de massa zero, não interagentes. W igual a menos 1/3. Isso aqui é uma densidade de curvatura. No sentido de que esse cara vai se comportar com o mesmo tipo de decaimento que um termo de curvatura tem, tá certo? Entre aspas, porque é só um truque. Curvatura não é um fluido, tá? Curvatura é curvatura. Tá? Mas é só casos notáveis de como que essa equação pode ser usada para expressar os elementos que aparecem na equação de Friedmann. Quando você botar 1/3 aqui, vai ficar 3/3 menos 1/3, 2/3, corta 3 com 3, dá 2 aqui. Então vai ficar assim, ó, constante dividido por A quadrado. É exatamente o termo que aparece como curvatura. É só porque ele tem a dependência no fator de escala igual a curvatura tem. E a mesma coisa aqui, tá, pessoal? Ômega igual a menos 1 não significa que a constante cosmológica seja um fluido, tá? Então isso aqui é constante cosmológica. Dá para interpretar termodinamicamente essa relação entre a pressão e a energia da densidade de curvatura? Tipo, análogo ao que a gente faz para a relação de cosmológica? É só pressão negativa? O que significa isso? Tipo... Teria que encontrar um modelo análogo. Se tiver um modelo análogo, a gente pode no laboratório ver um treco que tem W igual a menos 1/3. Não sei se tem. Tem que ver com o experimental. Mas não é fácil ter esse cara negativo, né? Por isso que eu estou pedindo para vocês estudarem os Book Viscosity, porque é uma das maneiras de você ter essa quantidade negativa. Você tem uns materiais macroscópicos com pressão negativa, você consegue fazer uma equivalência da abordagem e talvez conseguir descobrir que comportamento é. Você teria que pegar um fluido desse e colocar numa situação física que emulasse a expansão. Talvez dê, os experimentais são pessoas, né? Não sei, mas aí não é isotrópico. É isotrópico em torno de um ponto só, né? Você não tem homogeneidade de isotropia. Você teria só isotropia em torno do centro. Pode ser, em cima de uma bola de uma... Tem muita gente fazendo modelo análogo, é bem interessante. Tem gente fazendo modelo análogo de inflação. Tem os... eu me lembro. Alguém estava me falando, não sei se foi o Patrick, uma coisa que você precisa de testar em gravidade zero. É algum fluido especial que você bota em gravidade zero e ele se comporta parecido com ínflaton, uma coisa assim. Aí você tem que fazer aqueles experimentos que você faz com o avião em queda livre, né? Aí bota o avião em queda livre, bota o experimento para funcionar, vê o que acontece. Deve ser divertido, pelo menos, né? Se não der certo, pelo menos você pode contar para os seus netos que você ficou lá pulando no avião. Tá. Vamos fazer um projeto bonitinho que eles dão dinheiro para a gente alugar um avião, né? Bom, como eu falei para vocês antes, Rho pode ser a soma de Ρi, tá certo? E P a soma de Pi, tá certo? Mas isso significa somente que o tensor energia-momento é aditivo. A teoria não é linear. Eu estou basicamente dizendo que o meu tensor energia-momento total é igual à soma sobre todas as espécies do tensor energia-momento de cada espécie aqui. Tá certo? Você pode descobrir o que você não está dizendo, matematicamente não é linear, se você é
Então, aqui eu tenho linearidade em P, em Rho e P. Mas, claramente, se o meu P depender não linearmente de Rho, essa equação não é linear em Rho. Se eu pegar só fluidos barotrópicos, mas fluidos barotrópicos em que a dependência da pressão na densidade de energia é não linear. Deixa eu ser mais explícito aqui. Digamos que eu tenho meu T-mini, que é a soma de dois fluidos barotrópicos, tá? E ele vai ser assim, ó. Rho1 mais Rho2, tá certo? Nmi mais P1 de Rho1 mais P2 de Rho2 gama mini. Então você vê que T de Rho1 mais T de Rho2 não é T de Rho1 mais Rho2. Isso nem faz sentido, tá certo? Mas o P de Rho1 P1 mais P de Rho2 P2 é igual a T de Rho1 mais P1, Rho1 mais Rho2, P2 mais P1 mais P2. Eu quero dizer o seguinte, ó. T mini de Rho e P é linear em Rho e P. No sentido de que, se eu pensar nessa função de Rho e P, que é dado Rho e P, ele me dá um tensor, né? Então eu sei que T mini de Rho1 mais Rho2 P1 mais P2, isso aqui é igual a T mini de Rho1 P1 mais T mini de Rho2 P2. Isso se fosse linear. Não, ele é linear em Rho e P. Achei que você estava fazendo um argumento de que não é linear. Ele não é linear só em Rho, por exemplo. Obrigado. Certo? Tá? É só porque quando você combina vários componentes, e isso aparece naquele paper que estava revisando nosso, você tem que ver como que essas coisas se combinam. E quando você muda essas variáveis, até a maneira que elas se combinam muda. Você vai descobrir que, por exemplo, a velocidade do som, a combinação das velocidades do som de vários fluidos não é a soma das velocidades do som. É a soma ponderada pelas densidades de energia e as pressões. Tá certo? Então, tem uma série de detalhes aí que você tem que ter em mente na hora que você vai fazer uma cosmologia com muitos fluidos, tá? Você diz que muito é linear em Rho e P. Rho. Não só em Rho. Isso. É uma maneira mais complicada de se dizer que Rhos e P's são aditivos. Ou seja, a densidade de energia total do universo é a soma das densidades de energia e a pressão total do universo é a soma das pressões. Certo? Só isso. Ok. Bom, assim a gente pode fazer o seguinte. A gente quer reescrever agora essa equação aqui, porque ela é a base de tudo, né? Porque ela é o vínculo. E então eu sei que a nossa densidade de energia vai ser uma soma menos K sobre A ao quadrado, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa equação toda por H ao quadrado, e ela vai ficar assim, soma sobre I de ρI sobre ρ crítico, menos K sobre A ao quadrado, H ao quadrado, igual a 1, onde o meu ρ crítico nada mais é do que 3H ao quadrado sobre K. Tá certo? Pessoal, lembra que desde o começo eu não estou usando C, tá? C é igual a 1, velocidade da luz é igual a 1. Então, esse cara aqui, ó, ele sempre tem unidade de densidade de energia, né? Ele tem que ser distância. Não, como é que é? Isso, ele é distância sobre energia. O kappa, tá? Tá, C igual
Não. Lembrando que C é igual a 1, porque senão aqui não ia dar certo. Certo? Esse cara tem unidade de 1 sobre distância ao quadrado, ou 1 sobre tempo ao quadrado, tanto faz, tá certo? Então, vai ficar essa distância ao quadrado aqui, com mais essa distância do kappa, dividido pela energia, isso aqui é uma densidade de energia. Tá certo? Então, isso aqui, pessoal, é uma densidade... Deixa eu escrever isso aqui embaixo. A gente está identificando aqui a unidade de kappa como sendo distância sobre energia, para mostrar que esse é um conceito de energia que está associado só a elementos gravitacionais. Aqui é constante de Newton, π, c, né? E aqui é basicamente a taxa de expansão do universo. Então eu estou juntando taxa de expansão do universo com constantes universais e estou obtendo uma coisa que tem unidade de densidade de energia. Então uma densidade de energia gravitacional. Não é gravitacional, não. É uma densidade de energia... É uma escala de energia. A gente vai explorar bastante isso aqui ainda, tá? Mas só para vocês começarem a ter o gostinho, é uma escala de energia associada à taxa de expansão. Você fala escala, eu penso em determinado tempo T. Ou tá errado isso? Não, é em um determinado tempo T. Não, Não, o kappa é constante, mas esse cara não, porque tem o H aqui tem que depender do tempo. Do voo crítico dá uma noção de escala... De densidade de energia associada puramente à taxa de expansão. O fato do universo estar expandindo te dá um objeto com uma densidade. Se o universo tivesse uma densidade de energia menor, isso aí ele não teria expandido. Não, ele está sempre expandindo. Menor ou maior vai dizer outra coisa pra gente. Você vai falar? Vou. Ok. Bom, então a gente faz o seguinte. A gente tem essa definição aqui e a gente vai fazer a seguinte definição. O ômega I vai ser definido por ρI sobre ρ crítico. E a gente vai introduzir mais um camarada aqui, que é o nosso ômega K, que é menos K dividido por A ao quadrado H ao quadrado. Certo? Bom, se nós fizermos toda essa brincadeira, a gente vai encontrar o seguinte. Não, esse aqui é K. O kappa é 8πg, blá blá blá. Curvatura espacial. Certo? Então isso aqui vai dar a soma de ômega I mais ômega K igual a 1. Tá certo? Se a soma das densidades de energia der 1, então dá 1 menos 1, significa que a curvatura é zero. Por isso que a gente chama de densidade crítica. Porque é a densidade que define o quanto que nós temos de curvatura espacial quando nós compararmos a densidade crítica com a densidade de energia do conteúdo material. Tá? Então, se a gente tem menos densidade de energia de matéria do que a densidade crítica, então esse número aqui é menor que 1. Se esse número é menor que 1, sobra coisa aqui. Se esse número aqui é maior que 1, se o sistema tem mais energia do que essa escala de energia aqui, se eu tenho mais energia nos meus fótons, baryons e assim por diante, do que aqui, então esse número aqui é maior que 1. Se esse número é maior que 1, esse cara aqui fica negativo. Tá? O ômega K é o único que faz sentido ser negativo aqui. Quem entender melhor a relação que atualmente é o universo aproximadamente plano, uma pressão muito boa, para uma densidade de energia aproximadamente a densidade crítica. Uhum. Né? Mesmo se a gente olha o universo da época da CNB, que era anos atrás. Eu acho que já tenho até que claro a questão do problema de condições iniciais dessa curvatura lá na época da CNB. Mas eu lembro que uma vez você mencionou, também tem um problema de coincidência hoje, porque se eu não me engano a escala de energia da energia escura está mais ou menos da ordem dessa escala de energia da densidade crítica. Eu queria entender melhor por que isso é um problema. Não, é mais uma coincidência. Mais uma coincidência. Isso. Não só o ômega K é muito próximo de zero, mas o ômega lambda é próximo de 1. Certo.
Então, por alguma razão, a gente vive agora num momento em que a maior densidade presente é de energia escura. Tá, então é uma coisinha assim de que teria vários valores possíveis, mas por algum motivo a gente existe uma época que é aproximadamente igual a 1. Isso. Tá. Isso. E por que isso é interessante? Porque, por exemplo, se você fala que a constante cosmológica é uma constante da natureza que está lá, é uma energia que permeia o espaço-tempo, ela sempre esteve lá, sempre vai estar lá, é uma coincidência. Agora, se você é um daqueles caras que está tentando explicar a energia escura usando esses modelos de média, você mostra que esses modelos de média eles te dão um problema quando você sai, né? A pergunta do Demetrio foi boa, porque quando você sai do regime linear, com certeza a média é diferente, né? A dinâmica da média é diferente da dinâmica microscópica. Tá certo? Então, na verdade, esse tipo de explicação tornaria o ômega lambda não mais uma coincidência. Porque, na verdade, ele está falando o seguinte, nós existimos numa situação em que foram formadas estruturas. Na hora que forma essa estrutura, o que a gente vai ver daqui a pouco é que delta ρ sobre ρ é maior que 1. Ou seja, a variação, a perturbação é da ordem do valor de fundo. Então não é mais perturbação. Né? Então, quando isso aqui acontece, as suas equações lineares deixam de valer e você teria que resolver a equação de Einstein completa. O que ninguém sabe fazer ou não consegue fazer porque é difícil computacionalmente. Né? Não se tem como resolver a equação de Einstein para o universo de uma vez. Tá certo? A gente faz pedacinho aqui e acolá. Mas a explicação dos caras na verdade, a energia escura não existe como uma entidade material. A energia escura é uma modificação na teoria vinda do processo de média. Tá certo? Né? Então, tem que dizer para vocês que tem trabalhos que refutam isso fortemente, supostamente provando de que não pode ser o caso. Não dá para explicar a energia escura através do processo de média. E tem gente que diz que o cara que provou isso está errado. Só que o cara que provou isso é o Wald. Então a gente fica sempre com o pé atrás. É o Wald. O Wald e o Green fizeram esses papers provando que back reaction, né, reação de retorno das perturbações para o fundo, não podem explicar a energia escura. Eu me lembro de ter lido o paper e não ter ficado convencido, mas é porque é uma matemática muito complicada também. Eu acho que eu entendi e não fiquei convencido, porque tem umas hipóteses que eu acho que se forem relaxadas, o resultado deles fica um pouco mais fraco. Tá certo? O argumento do Wald é que a energia escura não é físico, é só Não. uma verdade na teoria. Pensa o seguinte, eu tenho aqui, vou fazer uma coisa, versão hiper simples, tá? Gemini igual a kappa Temini. Aí digamos que você ganhou o prêmio Nobel e provou o seguinte, eu calcular esse cara aqui num processo de média, ele vai ficar o G mini Einstein do G mini Friedman, tá certo? De forma que, né, a mesma coisa vai valer aqui, só que isso aqui vai ficar, digamos, assim, essa continua dessa equação, mais lambda Gemini. Você mostrou que a média do tensor de Einstein não é o tensor de Einstein da média, mas é a média do tensor de Einstein, é o tensor de Einstein da média mais um termo desse tipo. Digamos que você provou isso e ganhou o prêmio Nobel. Porque você acabou de mostrar que o lambda veio do processo de média do tensor de Einstein. E não existe energia escura. É simplesmente um efeito do fato de que a gente está trabalhando agora com um universo colapsado em que essas coisas não comutam mais. Tá certo? É isso que as pessoas querem provar. O que o Wald propôs no paper é mostrar que o tensor energia, digamos, nesse processo de média aparece um novo tensor energia-momento aqui efetivo. Efetivo aqui. Effective. Então, o que o Wald tentou provar é o seguinte, eu não consigo calcular esse cara, é muito difícil, mas eu vou usar argumentos matemáticos para mostrar que esse processo dá um tensor energia-momento aqui que é sempre tipo radiação. Isso.
Então ele fala, ó, tudo bem, pode ser que esse cara seja importante, pode ser que a gente não esteja levando ele em consideração, ele pode ser parte dos nossos problemas, mas ele nunca vai ser energia escura. Certo? Mas aí você tem que ler o paper, ver se você concorda, tem alguns argumentos que eu acho que são muito, tem algumas imposições que eu acho que são muito fortes, tá certo? E tem muita delicadeza aí. Porque, por exemplo, para fazer essa prova, ele vai fazer uma construção em que a média da métrica é uma parametrização da métrica em termos de um novo parâmetro. Igual a gente faz teoria de perturbação. E ele vai fazer a hipótese de que essa parametrização ela é analítica. Você pode fazer uma expansão de Taylor desse treco. Tá certo? Só que em algumas circunstâncias você prova que a série de perturbação ela não é analítica. É uma série assintótica. Você não tem expansão de Taylor, não faz sentido. Entendeu? Mas eu não lembro se era só isso que eu tinha achado forte demais. Mas assim, mesmo que... Ok, faz procedimento médio, não dá exemplo de conceito cronológico, a contribuição de radiação. Isso já, para mim, assim, que estou vendo isso agora, parece que coloca em xeque muitas coisas que a gente faz na cosmologia e de background, porque Sim. se aparecem efeitos desse tipo, isso aí contribuiria para toda a dinâmica do background, mudar as densidades de energia, parece que mudar tudo. Se você olhar o que a gente faz na prática, você vai ficar um pouco mais ainda triste, porque a gente resolve as equações lineares, né, no regime linear. O que a gente faz no regime não linear? A gente resolve as equações lineares. Ela é não linear, ela tem uma escala na qual aquelas equações não fazem mais sentido? Sim. A gente continua resolvendo? Sim. Entendeu? Mas é claro que as pessoas não são tão ingênuas. A gente não faz só isso. A gente faz isso e faz um mapa olhando essa extrapolação da teoria e modelos locais de perturbação, modelos de helicorpos, maneiras independentes para calcular o regime não linear e tenta fazer um mapa para corrigir o errado para ele ficar o certo. Tá certo? Tanto que agora as pessoas estão falando muito de barionificação do tensor do espectro de potência. Aí você fica pensando, nossa, o que está acontecendo, né? Então, porque você pega um espectro de potência linear, que está errado. Aí você faz simulação de helicorpos, que é só matéria escura. Aí você conserta o espectro de potência colocando essa correção de matéria escura. Só que baryons existem. Então, tem todo tipo de colisão de gás, emissão de fóton, essa coisa toda está acontecendo. E ela também muda o espectro de potência. Então, o que as pessoas estão começando a fazer agora é pegar simulações de helicorpos que são corrigidas para incluir efeitos de báryon e corrige o corrigido para ficar mais corrigido ainda, sendo agora supostamente um espectro de potência que descreve o regime não linear corretamente, inclusive incluindo efeitos bariônicos. Tá certo? Agora, veja, isso é a maneira que as coisas estão sendo feitas, tá? Tem bastante trabalho a ser feito e essas coisas são validadas, são testadas em simulações, tal. Ninguém está tateando no escuro, a gente faz coisas, mas ainda é uma maneira bem suja, é uma física que ainda está naquela fase da confusão. A gente ainda não sabe direito como tratar essas coisas, a gente não sabe direito ainda qual a melhor modelagem. Talvez alguém descubra uma maneira de lidar com essa teoria de perturbação de forma a estendê-la de forma precisa até baixos redshifts, até hoje. Tá certo? Sem precisar fazer toda essa bagunça de simulação de helicorpos, ajuste fenomenológico e tudo mais. Talvez isso nunca aconteça. A gente sabe que o pessoal de ondas gravitacionais faz isso. O pessoal que trabalha com modelos, que fez aqueles templates, né, de ondas gravitacionais que foram usadas para detectar aquelas ondas que a gente detectou, eles trabalham com umas teorias de perturbação muito esquisitas. O pessoal no IAP, quando eu estava lá, tem um subgrupo que trabalha nisso. A gente faz teoria de perturbação em ordem fracionária, a gente teve que calcular aqui até ordem 7,5. Eu sei lá o que é teoria de perturbação em ordem fracionária. Mas os caras inventam umas maluquices lá, uns modelos usando matemática, essas máquinas de manipulação algébrica, né, simbólica, para conseguir resolver esses problemas. Igual a teoria de campos, tem cromodinâmica. A cromodinâmica ela só pode ser usada analiticamente no regime de acoplamento fraco. Só que o regime dela, mais interessante, é no regime de acoplamento forte, que vai formar os prótons, né, vai formar os estados ligados de quarks. O que o pessoal faz? Faz na rede, discretiza o espaço
e resolve esse negócio todo na rede. Então, existem, digamos, contextos da física em que problemas similares aconteceram e já foram mais ou menos resolvidos, ou pelo menos você encontrou aquela coisa que você tem sempre. Você tem a equação de Bessel. Aí você tem a equação de Bessel que você expande em torno de um ponto. Aí você tem uma série de Taylor em torno do ponto. Só que você pega o regime assintótico da equação da função de Bessel, ela vai ter uma outra série lá no regime assintótico, mas não é uma série de Taylor, é uma série assintótica. E ela serve para te dar informação sobre o que está acontecendo lá no infinito, mas ela não é uma série mais convergente. As hipóteses que você faz de série ali têm que ser diferentes, entendeu? Mas você tem os dois lados, muito pequeno e muito grande. Tá certo? E a mesma coisa a gente espera, eu espero eventualmente ver na cosmologia. A gente conseguir unificar, fatorar todos os problemas de calibre, de foliação, dessas coisas todas e conseguir construir uma teoria de perturbação robusta que consiga mostrar para a gente o que acontece até hoje, de uma forma mais precisa, sem depender dessas simulações de helicópteros e coisas outras. Certo? Mas a densidade de energia leva, e a densidade de energia muda de energia que é a curvatura. O ricochete acontece quando esse cara passa por zero. A única chance desse cara passar por zero é se K for positiva. Se você tiver uma seção espacial esférica. Isso é razoável, porque as coisas se atraem sempre. Então as coisas estão se atraindo, né? Só que está numa esfera, está na casca da esfera, né? Então tem uma hora que todo mundo se atraiu, mas todo mundo se atraiu pelo outro lado também, se atrai pelos dois lados. E essa coisa chega nesse equilíbrio e para e muda o sinal. E tem a expansão. O problema... Só um segundinho. Como que isso aqui pode chegar a zero? Nunca pode chegar com esse maior que esse. Porque H quadrado só pode ser positivo. Então esse sempre começa maior que esse cara aqui. Certo? Então você tem que ter, na fase de contração... Oi? Pois é. Tem um paper que os caras botam. Deixa pra lá. Então, essa quantidade aqui é maior que essa aqui. Certo? Agora, pensa o seguinte. Quando você vai expandir o seu universo, você vai começar a fase de contração. Como é que você espera que esteja o universo? Né? Então, você sabe que os termos que vão aparecer aqui vão depender de fator de escala ao cubo e à quarta. Seria poeira e radiação. Então, o termo que está suprimindo aqui é muito maior do que esse termo aqui. Tá certo? Só que esse termo tem que ser maior que esse. Porque senão esse cara aqui não funciona. Entendeu? Então, você tem que começar numa situação meio incômoda, né? Em que você tem que botar muito mais desse cara aqui do que esse cara aqui. Muito mais mesmo, ou seja, você tem que estar numa situação de fine tuning muito grande para que você consiga ter um bounce bem profundo. Porque senão o seu universo, se você bota um cara só um pouquinho maior que esse cara aqui, lá na sua condição inicial, ele já ricocheteia, entendeu? Se você quiser ter uma fase de contração longa, assim, o universo ficou contraindo um tempão, e a gente precisa disso para os campos quânticos todos formarem as sementes das perturbações. Para a gente ter isso, a gente precisa dessa fase longa. Então, para isso, a gente precisa do fine tuning ao contrário. É justamente o que a gente está tentando resolver na fase de expansão. Você está tentando obrigar a gente a colocar, não você, né? Mas essa teoria está tentando obrigar a gente a fazer agora na fase de contração. Tudo bem, isso aí ficou claro. Mas como isso não é ligado à curvatura? Você está colocando muita densidade de energia. Não, isso é ligado à curvatura. E você começou isso. Mas isso quando você quer fazer o bounce devido à curvatura. A curvatura espacial. Um outro bounce que acontece é esse aqui. Um ômega quântico, que aparece com sinal de menos, e vai com A sexta. Esse é legal, porque é o contrário. Aqui é A sexta. Oi? Está associando em uma curvatura quântica. É uma densidade de energia devido à função de onda do universo. Esse aí que dá aquela relação de modelo de bounce, de quantização de Willy DeWitt. Se você analisar a expansão efetiva, aparece esse termo e ele dá outra condição que era o bounce.
E ele tem a situação inversa aqui. Como ele vai com a sexta, e aqui eu nunca vou com uma coisa que vai tão forte, quando eu estou lá no meu universo grandão, o efeito quântico é relevante. Eu estou numa fase claramente clássica. A fase quântica vai acontecer só bem perto do ricochete. Você falou que a gente precisa de uma fase de contração de um certo tamanho, né, para os campos quânticos formarem as estruturas. Que é uma coisa que eu concordo intuitivamente. Não sei se você te pergunta. Normalmente a gente faz estimativas da ordem do fator de escala e da escala de energia do bounce e do ritmo do bounce. Mas a gente consegue estimar também mais ou menos a ordem do intervalo de tempo do período de bounce para uma estrutura. Eu acho que nunca vi como assim. Porque... E depende do modelo ou dá para fazer uma ordem geral de claramente tem que ser dependente de modelo. Mas o que acontece é o seguinte, ó. Você tem um universo que contraiu e expandiu, tá certo? Daqui para cá tem que ter pelo menos 10 a 11, pelo menos assim, mínimo do mínimo, já estranhíssimo ter 10 a 11, porque a gente sabe que 10 a 11 A0 sobre A, I, a bounce. Por que tem que ter isso aqui? Porque a gente sabe que a nucleossíntese aconteceu quando a temperatura era 10 a 11 vezes a temperatura de hoje da CMB. A gente vai ver isso com mais detalhe, certo? Então, a gente sabe que pelo menos a nucleossíntese existiu, porque a gente consegue ver a assinatura dela nas nuvens de gás. A gente consegue ver a abundância prevista na nucleossíntese. O nucleossíntese diz, se você olhar para uma nuvem de gás, você vai ver uma certa porcentagem de hélio, uma certa porcentagem de lítio, uma certa porcentagem de hidrogênio. A gente olha para as nuvens de gás e está lá, a porcentagem prevista pelo processo de nucleossíntese. Então a gente tem uma evidência observacional e teórica, evidência teórica não é boa, mas uma evidência observacional e uma motivação teórica muito forte para acreditar que a nucleossíntese aconteceu. Então a gente sabe que teve essa fase aqui, tá certo? Então, o que acontece ao mesmo tempo é que esses modelos de Bounce, eles geralmente são simétricos. Então você sabe que se você teve 10 a 11 aqui, você tem que ter pelo menos 10 a 11 aqui. Tá certo? E aí tem outras questões também, porque a gente mede as coisas em termos do que está acontecendo aqui, no C sobre H0. Então as escalas das perturbações que são observáveis na CMB são as escalas que estão um pouco menores do que o raio de Hubble hoje. Pouco menores não, às vezes 2, 3, 4 ordens de grandeza, entre a escala de Hubble até 2, 3 ordens de grandeza, 4 ordens de grandeza abaixo da escala do raio de Hubble. Tá certo? Isso é o que a gente observa na CMB. Tem um monte de outras escalas que a gente não está olhando, mas o que a gente olha na CMB são essas. Tá certo? Essas escalas aqui, no universo simétrico, elas vão se congelar, e isso vocês vão ter que aprender lá no curso do Tiago, ou quem já fez o curso do Tiago já sabe, elas vão se congelar na mesma região aqui, elas vão se formar aqui. Se você quiser começar com o seu universo aqui, você pode, mas aí aqui a sua perturbação ela é super Hubble. Você não sabe colocar condições iniciais em uma perturbação super Hubble, porque você teria que fazer uma teoria de campos com vácuo numa região dominada pela evolução do background. A gente vai discutir um pouco sobre escala na próxima aula, tá? Mas então, se você bota o seu universo para começar aqui, ele tem que começar já com todo o espectro de potência formado para que você observe a CMB da forma que a gente observa hoje. Se você quiser que essa perturbação se forme dinamicamente, e que você não precise colocar a mão, que é o que a gente quer, você precisa que o universo comece aqui, pelo menos. Aí você bota a condição de vácuo aqui, o universo evolui, aqui congela o espectro, ele fica Harrison-Zeldovich, ou próximo de Harrison-Zeldovich, aqui ele ganha potência. A gente coloca aqui no passado para garantir que começou a subir Hubble. Isso. O argumento é que esse que a gente vê hoje está mais ou menos na ordem da escala de Hubble hoje. Isso. Então tem que cruzar o horizonte no período simétrico. Isso. Agora eu entendi, legal. Isso. Tá certo? Vácuo, congela, ganha potência, aqui na CMB é emitida e observada aqui. Tá certo? É isso. E esse trabalho que eu fiz com o Nelson por último é justamente aqui é sub-Hubble, né?
Sim, a não ser que você tenha curvatura espacial ou constante cosmológica. Aqui, se você tiver constante cosmológica, todas as perturbações viram super Hubble aqui também. Aí elas vão virar sub-Hubble num trechinho aqui, depois super Hubble aqui também. Aí você já não sabe colocar vácuo. A gente propôs uma técnica de determinação de vácuo de teorias de campos, justamente para botar o vácuo aqui. Está pronto, é um trabalho que eu quero que um de vocês faça com a gente. Porque é só pegar o vácuo que a gente já determinou, calcular o espectro de potência, botar no código de Boltzmann, calcular o espectro da CMB e comparar com os dados. Só isso. Tá? E o que eu ia falar? Eu ia falar mais alguma coisa. E quando tem curvatura aqui, é mais interessante ainda. Porque, como eu falei para vocês, quando você não tem nem curvatura, nem constante cosmológica, todos os modos são sub-Hubble. Joia. Você vai só ir para o passado suficiente, que todos os modos estão bonitinhos, tipo Minkowski, dentro do raio de Hubble. Quando você tem constante cosmológica, é o contrário. Todo mundo fica super-Hubble e é o problema que eu acabei de escrever para vocês. Quando você tem curvatura espacial, acontece uma coisa intermediária. No limite para o passado, vai ter sempre uma porcentagem deles que vai ser super-Hubble e sempre uma porcentagem sub-Hubble. Vai ter sempre uma metade que vai estar tipo, como se observando o universo de Minkowski e uma outra metade totalmente arrastado pela expansão do universo. Como se parte do universo fosse afetado pela curvatura espacial e parte não? Isso, seria uma parte que percebe a curvatura e uma parte que não percebe. É uma casca de uma esfera. O terraplanista, ele é o sub-Hubble. Né? O super-Hubble é o cara que viaja de avião e percebe que a Terra é curva. A superfície é curva. Isso não parece uma noção só de escala? É uma noção de escala. Mas é uma noção de tempo também. Por isso que a gente vai eu tinha preparado para a gente discutir isso hoje, mas como a gente discutiu bastante coisa, eu acho interessante de qualquer forma, mas quero voltar nisso, para entender o que é raio de Hubble, para entender como é que o raio de Hubble se combina. Que aqui, basicamente, é a razão do raio de curvatura, da sua curvatura espacial, com o raio de Hubble. É quanto que um é maior que o outro. É só isso. E quando você olhar para esse cara aqui, vai ser a mesma coisa. Vai ser o raio de Hubble comparado com o raio daquela densidade de energia. Porque uma densidade de energia também vai ter uma escala de distância associada com ela. Aqueles comprimentos de onda de Compton, aquelas coisas todas. Compton não, eu esqueci o nome. Vão estar aqui. De Broglie também não, é outro. Tá? Mas é isso. Para mim, do lado, eu conseguia ver uma relação entre o raio de curvatura e o raio de Hubble. Mas você falou o raio de Hubble, porque para mim o raio de Hubble não se entrega. Então, aqui você tem raio de Hubble ao quadrado dividido por raio de curvatura ao quadrado. Não, eu falei de qualquer jeito. Eu não pensei direito para saber quem estava em cima e quem estava embaixo, não. Mas é só a comparação, é a divisão de um pelo outro. E aqui também vai ser a mesma coisa, tá? É isso. Mas é isso, pessoal. Vamos lá. Obrigado.